Olá, boa noite. Eu sou a Renata Ramos, professora da Escola de Saúde da Unicinos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo bom. Eu sou a professora Luciana Borges, da Escola da Indústria Criativa, do curso de Moda. E antes de mais nada, a gente gostaria de avisar que as inscrições para o nosso vestibular já estão abertas. As inscrições para o vestibular são totalmente gratuitas. Então, se inscrevam, venham para a Unicinos, que estamos esperando por vocês. É só clicar no banner aqui embaixo. Para dar início à nossa segunda parte do evento, vamos receber uma convidada muito especial, a Mari Araújo. A Mari é comunicadora de rádio Top of Mind 2019-2020, Rio Grande do Sul. Ela é bacharel em Relações Públicas pela Unicinos, pós-graduanda em Moda, Mídia e Mercado, é colunista do Diário Gaúcho e comanda diariamente diversos programas na Rádio 92 FM. Não esqueçam, o evento vai até às 21 horas, então aproveitem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer, uma satisfação estar aqui participando do Conecta Unicinos. Primeiro, porque a Unicinos mora no meu coração, é a instituição que eu escolhi, né, para me formar, para me tornar bacharel em Relações Públicas, com ênfase em Gestão da Comunicação. Eu sou formada no curso desde 2015, agosto de 2015, eu concluí a graduação em RP, né, eu sou apaixonada pela profissão. Quando me perguntam se tu fosse escolher outra coisa para cursar, o que tu escolheria? Eu digo e repito, comunicação, relações públicas, porque eu realmente gosto muito do que eu faço. E o curso me ajudou muito para eu chegar até aqui. E eu vou compartilhar com vocês, então, um pouquinho do meu trabalho, da minha trajetória profissional. Muita gente tem curiosidade de saber isso, então eu fico muito feliz de poder participar desse evento. Primeira pergunta clássica, que até as pessoas que são da minha família, amigos próximos, no começo, quando eu ingressei, tá, mas tu trabalha com o quê mesmo? Essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo. Tu só fala na rádio, tu só trabalha no Instagram, postando videozinho, e não é bem assim. Então, muitos de vocês talvez não conheçam ainda a Rádio 92.1 FM, que é a rádio que eu trabalho hoje, atualmente, aqui no Grupo RBS. É uma rádio popular que toca sertanejo, toca pagode, toca música que é sucesso, né? Então, eu vou compartilhar um vídeo que a gente fez para o aniversário da rádio, em abril, para contextualizar vocês, mais ou menos, de como funciona, o que é o meu trabalho, que vai muito além de apresentar apenas, né, os programas aqui na 92. Hoje, dia 16 de abril de 2020, completamos 2 anos. Em pouco tempo, nos tornamos uma das rádios mais ouvidas da região, porque estamos sempre comprometidos em levar o melhor do entretenimento até vocês. Já passamos por muitos momentos inesquecíveis juntos, seja na sofrência, no modão ou no pagodinho. Afinal, música boa não pode faltar independentemente da situação. Aqui, todos os comunicadores querem estar cada vez mais próximos de você, com aquele alto astral incomparável que deixa todo mundo mais feliz, não importa o lugar. Desde o primeiro dia, 100% do nosso trabalho é dedicado à nossa audiência, que, sem dúvidas, é o nosso melhor presente de aniversário. A 92 é assim, tem um pouquinho de mim, um pouquinho de ti e um pouco de todos nós. Obrigada por fazer parte dessa história. Então, de forma bem resumida, tá aí um pouquinho do meu trabalho, né? Começando pelo vídeo, que tem a minha locução, tem o meu texto, né? Então, faz parte do meu trabalho criar conteúdos para as redes sociais, criar conteúdos, né, para os programas que eu participo, e muitas das coisas que a gente cria, assim, acabam até viralizando, de certa forma. Então, a gente tem ótimos resultados, a gente mensura tudo isso, né, aqui dentro do grupo. Primeiro, eu queria falar para você sobre a minha trajetória na comunicação. Como que começou tudo isso? Mari, tu sempre teve o sonho de se tornar em relações públicas? Não foi bem assim que aconteceu comigo.
Eu, em 2012, né, tive a minha primeira experiência na área da comunicação, que foi na extinta Rádio Cidade. Mas eu queria dizer para vocês que quando eu saí do meu ensino médio, logo de cara, eu não sabia o que eu queria cursar. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a ingressar primeiramente num curso de administração na Unicinos e fiz alguns semestres do curso. Eu trabalhava na época na área da administração, eu trabalhava com comércio exterior, para ser mais específica com vocês. Para vocês terem ideia, gente, eu trabalhava com importação de peças para tratores, importação aérea e marítima. Eu fazia algo completamente diferente da minha realidade de hoje. Eu adorei a experiência que eu tive nessa empresa durante 4 anos, era uma multinacional, era uma grande empresa. Eu sou muito grata a essa experiência, mas eu não era feliz fazendo aquilo. Então, eu decidi que eu precisava, né, sair da minha zona de conforto e eu não estava me sentindo satisfeita com aquele curso. Eu senti que não era para mim, mas eu só senti isso no momento que eu cursei alguns semestres, mas foram poucos, assim, acho que logo no 3º semestre eu já troquei para comunicação, que foi onde eu realmente me encontrei. Eu fui muito feliz, assim, logo no 1º semestre da comunicação, mantive meu emprego trabalhando nessa empresa, ainda durante um tempo. Então, fiz um semestre, fiz 2 semestres, e eu comecei a refletir e pensar, bom, eu preciso ingressar no mercado de trabalho. E o momento que a gente deve ir em busca de experiência é quando a gente está estudando, quando a gente está cursando, porque depois fica mais difícil, né? Tenho experiência com colegas minhas que depois, né, de se formarem e concluírem o curso, por não terem tido a coragem que eu tive de talvez largar tudo, sair da zona de conforto, acabaram nem ingressando na área da comunicação. Então, foi quando eu estabeleci uma meta na minha cabeça, né? Chegando no 4º semestre, eu iria pedir o meu desligamento dessa empresa para ir em busca de estágios, adquirir experiência na área. E eu almejava muito trabalhar no Grupo RBS, foi então que eu comecei a cadastrar os meus currículos em agências, como a BRH, estagiar na própria Unicinos, também eu conseguia visualizar oportunidades, né? E foi quando eu vi uma vaga para trabalhar em uma rádio em Porto Alegre, no Grupo RBS. Eu não sabia em qual rádio, eu só sabia que era para fazer atendimento, cuidar das redes sociais. Na época a gente usava muito Twitter. Hoje em dia, para a rádio, a gente nem utiliza mais o Twitter, pelo menos para a rádio que eu trabalho, que é a 92, a gente gosta muito de usar Instagram e WhatsApp como as principais redes de interação com a audiência, Facebook também, mas mais para distribuição de conteúdo. Então, foi quando eu fiz a minha entrevista, pedi demissão, pedi o meu desligamento, fiz a minha primeira entrevista logo depois que eu saí dessa empresa. E foi a minha primeira coletiva também, porque aqui no Grupo RBS é o meu segundo emprego, digamos assim. Eu nunca trabalhei em outra empresa de comunicação, aqui foi a primeira. E estou aqui, né, desde então, desde 2012. E em abril de 2012, então, eu fiz a minha entrevista, fiz a minha primeira entrevista coletiva, passei, aí chegou o momento da segunda entrevista coletiva, que era já com o pessoal do RH da empresa, aqui do Grupo RBS. E eu me deparo com uma sala, assim, com umas 30 pessoas. Era muita gente, inclusive colegas minhas da Unicinos também tentando essa oportunidade. Foi uma dinâmica de grupo, né? Todo mundo participando. E aí, daqui a pouco, surge a pergunta, que eu nunca vou me esquecer, que me marcou. Se tu tem alguma experiência relevante na área da comunicação para contar, por favor, né? Fica à vontade. E eu pensei, bom, eu preciso falar alguma coisa, porque eu acredito que a experiência que eu tive trabalhando nessa empresa, por mais que não seja na área da comunicação, foi extremamente importante. E o que aconteceu, então? Levantei lá a mão, fui lá, participei e falei, olha, eu considero a minha experiência extremamente importante, porque eu aprendi a ter responsabilidade, eu aprendi sobre organização, eu tinha contato direto com os clientes, então eu sei muito sobre atendimento, e eu aprendi a ter disciplina nesse lugar. Até porque era um lugar muito rígido. Para vocês terem ideia, celular não poderia nem ficar em cima da mesa. Hoje, né, eu trabalho com diversas redes sociais, celular, com tudo. Então, era um lugar muito limitado. E aqui eu tenho muito mais liberdade. Mas também era uma outra proposta, né? Era de trabalho, de visão, de missão, de valor, tudo era muito diferente. Mas foi ótimo para eu adquirir experiência.
Depois disso, eles me chamaram, porque eu havia passado para a terceira etapa. Detalhe, nessa época eu morava em Gravataí, eu estudava na Unicinos, em São Leopoldo, e a vaga era para trabalhar no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre. Pensa no tour, eu não dirigia na época, né? Uma loucura, mas vamos lá. E detalhe que o estágio começava às 7 horas da manhã, e eu deveria chegar antes, o ideal era que eu chegasse umas 6h30, porque eu precisava organizar produção, tudo para o programa que entraria no ar às 7 horas em ponto, né? E então me chamaram, né, para essa terceira etapa da minha entrevista. Fui super sincera, eu acho que isso é uma coisa importante de se destacar, porque acho que foi a minha sinceridade que fez com que eu chegasse nessa vaga, assim, porque me perguntaram nessa entrevista, né, o gestor na época, tu escuta a Rádio Cidade? Foi então que eu descobri que era para a Rádio Cidade, porque até então não sabia nem para qual rádio era. Olha, eu escuto, mas eu confesso que eu não sou uma ouvinte fiel e eu gosto de ouvir outras rádios também. Porque imagina se ele me pergunta alguma coisa relacionada, alguma coisa específica da rádio e eu não ia saber dizer. Então ficaria muito, muito chato. E por isso que eu digo, né? Sinceridade, a gente não tem que tentar mostrar o que a gente não é. A gente precisa ser sincero e transparente na hora da entrevista e também no momento depois que a gente ingressa no mercado. E foi o que eu fiz. Falei, né, então, que eu não tinha tanto conhecimento em relação à Rádio Cidade, mas que eu ouvia, conhecia, que eu, antes de ir para a entrevista, acessei o site, acessei as redes para entender mais ou menos como funcionava, a dinâmica. E ele perguntou, tá, tu já entrou num estúdio de rádio? E na época eu lembro que eu não havia feito as disciplinas de rádio ainda na Unicinos. E nesse momento eu fiquei um pouquinho com medo, mas eu fui sincera e falei, olha, eu ainda tenho as disciplinas para fazer, né, de rádio e tudo mais, mas tenho muita vontade, tenho muita curiosidade. Ele falou, tu mora em Gravataí, tem certeza que tu vai conseguir chegar aqui às 7 horas da manhã? E eu pensei, vou conseguir chegar às 7 horas da manhã direitinho. E aí me chamaram, eu entrei e já no meu primeiro dia, gente, eu pensei em desistir. No meu primeiro dia de trabalho eu pensei em desistir e eu vou contar para vocês por quê. Eu não sabia que eu teria que já de cara, entrar no microfone e sair falando na rádio. Para mim era tudo muito novo. E aí as pessoas perguntam, tá, mas tu sempre foi acostumada a falar em público? Eu era acostumada a apresentar trabalhos na faculdade, eu era acostumada com outro tipo de público, não com o universo de uma audiência de rádio, que é completamente diferente. Deixa eu mandar beijo aqui para a Thaís, para a Carol Viana, Carol Hartmann, que estão aqui comentando. Beijo, gurias. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade também, porque eu vou estar respondendo durante. Então, só quero dizer o seguinte, entrei no meu primeiro dia, o meu gestor não estava, e no meu primeiro dia eu já começava trabalhando com Paulo Brito, Regina Lima, Luana Soft, que era uma humorista na época, e era um programa que se chama Bom Dia Cidade. Talvez alguns de vocês até conheçam esse programa, mas era um programa que misturava humor, informação e interação. E aí é que a Mari entra, na parte da interação. Então, eu cheguei no meu primeiro dia mais cedo, tudo mais. Paulo Brito e Regina Lima, na época, também trabalhavam na RBS TV, então eles eram comunicadores renomados. Aí tu pensa no nervosismo da pessoa, né? Mesmo sem entrar no ar. E aí começa o programa, meu primeiro dia, eles pedem para eu colocar o fone dentro do estúdio, eu coloco o fone, afinal de contas eu pensei, eu tenho que colocar o fone porque eu tô no estúdio da rádio, todo mundo deve usar fone aqui dentro. E aí eles me chamaram no ar, assim, no ao vivo. E aí eu entrei no ar, assim, pela primeira vez e todo mundo começou a brincar que eu tinha voz de aeromoça. E porque era um programa realmente leve para o pessoal dar risada. Então eu já entrei, né, no meio de uma brincadeira, entrei no ar, fiquei apavorada, saí do estúdio depois que acabou o programa, fui procurar o gestor na época e falei, olha só, eles me fizeram entrar no ar e tudo mais. Ele falou, eu esqueci de te falar esse pequeno detalhe na entrevista. E aí eu fiquei pensando assim, ele esqueceu esse detalhe, mas tudo bem.
E eu já fui para casa pensando, meu Deus, eu vou ter que falar todos os dias na rádio, mas eu não planejei isso, não era o que eu queria. Na época eu ingressei na comunicação porque eu gostava de trabalhar com marketing, endomarketing, comunicação interna. Era o que eu almejava. Mas, né, eu queria ter essa experiência também com redes sociais e aquilo ali me pareceu adequado. E ainda bem que eu aceitei. Então eu fiquei, né, aquela semana toda ali com receio, mas eu pensei, foi tão difícil entrar aqui, né? Tanta gente querendo, eu preciso insistir, eu preciso persistir. E uma outra dica importante, tá? Não se desiste no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês. Eu observava muitas amigas minhas, muitas colegas minhas na época também, que iam para um estágio, aí não gostavam, iam para outro estágio, também não gostavam, iam trocando. Eu acho que a gente tem que primeiro... entrou, beleza. Tu não pode dizer num primeiro dia, numa primeira semana que tu não gostou de algo. Tu precisa persistir naquilo. Se eu não tivesse persistido, se eu tivesse desistido naquela época, eu certamente não estaria aqui hoje. E foi da minha persistência que surgiu a minha paixão por trabalhar nesse veículo de comunicação, que eu sou muito feliz. Tem algumas perguntinhas aqui. A Larissa perguntando: Mari, já pensou em fazer uma segunda graduação? Já pensei, não em fazer uma segunda graduação. Eu faço hoje pós-graduação, né, em moda, mídia e mercado. Estou adorando. E eu penso, talvez, futuramente, fazer uma outra especialização ou um mestrado. Quem sabe aqui na Unicinos, né, já que eu gostei tanto de estudar e fazer a minha graduação. Fiz muitos amigos na Uni, né, então era muito legal. Era realmente uma família lá, São Leopoldo, para mim. Sinto muita falta. E aí tem a pergunta D3. Foi difícil vencer esse nervosismo? No meu primeiro mês ali de rádio foi muito difícil, porque eu ficava muito nervosa, realmente, todas as vezes que eu tinha que entrar no ar. E pensa que era logo de manhã, tem gente que nem gosta de conversar muito pela manhã, né, aquela coisa toda. Mas isso fazia parte do meu trabalho. Fiquei na Rádio Cidade, trabalhando como estagiária de atendimento ao ouvinte, fazendo as minhas participações no ar. Foi na Rádio Cidade que eu comecei a gravar os meus textos publicitários também, que eu aprendi a gravar. E, gente, eu era péssima no começo, eu gravava muito mal. E foi com a prática, aprimorando e pedindo dica, conselho, feedback, porque, querendo ou não, eu trabalhava num lugar que tinha muita gente para eu me inspirar, assim, muitos comunicadores e todo mundo muito profissional. Então, eu tive muito apoio nesse meu começo. E muita humildade também para pedir ajuda, que isso é bem importante. Não é feio a gente pedir um feedback, não é feio a gente pedir ajuda, e a gente precisa receber bem também os feedbacks. Se eu não recebesse tão bem os meus feedbacks, eu não sei se eu teria tanta ajuda. Então é importante a gente entender isso. Fiquei 2 anos na Rádio Cidade trabalhando como estagiária, porque depois de 2 anos a gente, pelo menos na minha época eram 2 anos, né? Depois de 2 anos a gente tem a opção de ser contratada ou, né, desligada, enfim, encerra o contrato e não tem mais o que fazer. Depois de 2 anos surgiu uma oportunidade, 2 oportunidades. Uma oportunidade na Rádio Cidade e a oportunidade de trabalhar na Rádio Farroupilha. Isso em 2014, tá? Entrei na cidade em 2012 e em 2014 eu tive essa oportunidade de escolher, então, em qual processo seletivo eu gostaria de participar. Porque, para vocês entenderem, digamos que eu queira me inscrever em outra vaga aqui do Grupo RBS, em outra área, eu preciso passar por um processo seletivo também interno aqui na empresa. E aí surgiu a possibilidade de trabalhar na área digital da Rádio Cidade e da Farroupilha. E aí eu resolvi me inscrever na Farroupilha. E me perguntaram, mas por que tu vai te inscrever na vaga da Farroupilha, sendo que tu já trabalha na cidade? E eu falei, justamente por isso, eu preciso conhecer um público novo, eu preciso ter uma experiência nova, isso vai agregar no meu currículo. E foi o que eu fiz. Então, em 2014, eu ingressei na Rádio Farroupilha. Muitas pessoas me falaram, olha, trabalhar com o Sérgio Lambiase, com o Gugu, vai ser legal, mas ao mesmo tempo é uma vibe completamente diferente do que tu estava acostumada. E eu falei, ótimo, porque eu estava muito feliz de poder trabalhar com 2 grandes comunicadores, né? Eles são 2 grandes nomes, assim, da comunicação e principalmente do rádio. Quem não conhece a Rádio Farroupilha? Nadege, maravilhosa, tá aqui. Beijo, ela foi minha professora, Nadege. O Matheus Vargas, tu vê essas coisas repetindo com os estagiários que chegam hoje?
Sim, sim, sim. E eu tenho um exemplo na Rádio 92, tá? O Vini Moura, o Vinícius, ele entrou aqui também na vaga de atendimento ao ouvinte. E hoje ele é contratado. Ele foi contratado quando? Em agosto, em meio a uma pandemia. E ele é um dos comunicadores da Rádio 92. O guri tem talento, ele começou com podcast também. Não sei se vocês costumam ouvir podcasts, mas é algo bem legal. Ele começou a fazer um podcast, ele começou a fazer algumas entradas no ar como eu fazia, e acabou caindo no gosto, né, das pessoas. Ele tem muito carisma, e ele foi contratado recentemente, então, como comunicador da 92. Entre outros colegas que eu posso citar aqui, teve a própria Juju Macena, que trabalhava na Rede Atlântida, que também era da mesma época que eu, estagiária da Rádio Cidade, depois migrou para Atlântida. Muita gente começou assim, dessa forma. A Carol Sanches, que hoje é comunicadora da Rede Atlântida, também entrou como estagiária, trabalhou no Octo, depois foi para o digital e hoje, atualmente, é comunicadora. Então, essas oportunidades, elas surgem aqui dentro. É só a gente mostrar trabalho, se dedicar, se esforçar, se aperfeiçoar, que as coisas acontecem. Eu acredito muito nisso. A gente tem que buscar ser o melhor naquilo que a gente quer. Então, por dois anos, tá, falando agora sobre a Farroupilha, 2014, né? Então, foi quando eu precisava entender, eu ia trabalhar no digital e eu precisava entender a linguagem daquele público, eu precisava entender o que aquele público gostaria de ver nas redes sociais, eu precisava, ao mesmo tempo, também introduzir o digital na Farroupilha ali, algumas coisas eu precisei modificar. O Zambiase, pela manhã, ele gostava muito de usar o tal do SMS, sendo que já existia o recurso de WhatsApp. Então, era algo que a gente precisava usar naquele momento, e ele não era usado, e eu via que era por pura comodidade, sabe? A gente sempre funcionou assim, por que mudar? E outro ponto também que foi importante na Farroupilha, eu precisei mostrar para algumas pessoas que o digital, ele não era um concorrente do rádio, e sim um aliado. Muitas vezes, algumas pessoas enxergam a internet como uma concorrência. E, na verdade, não é. A internet é um aliado, é um complemento. Hoje a rádio possui aplicativo, hoje a rádio possui site, as pessoas conseguem estar conectadas, ouvindo rádio em qualquer lugar do mundo. A gente produz conteúdos incansavelmente, diariamente, todos os dias, para as redes, para site, para blog, justamente para manter as pessoas ali, né? Para ter esse tipo de atrativo e também para manter a interatividade. Então, foi quando eu resolvi me inteirar daquele público, e eu saía da minha mesa, que era uma redação, né, com todas as rádios aqui. Para quem não sabe, o Grupo RBS tem a Atlântida, tem a Farroupilha, tem a Rádio Gaúcha, tem a Rádio 102, na época tinha a Rádio Cidade, hoje a gente tem a Rádio 92, que daí depois eu vou falar sobre a Rádio 92 também com vocês. Então, nesse período que eu trabalhei com o Zambiase, eu descia muitas vezes para o estúdio, porque ele tinha uma plateia dentro do estúdio. As pessoas, elas assistiam e ouviam o rádio ao mesmo tempo. Então, era muito legal, e as pessoas participavam do programa, ele dava o microfone para as pessoas. E eu não estava acostumado com aquilo, até porque a Farroupilha tinha o foco no assistencialismo, e a cidade, o foco era o ingresso para show, outro tipo de posicionamento, completamente diferente. Então, nesse momento ali da Rádio Farroupilha, eu descia, ficava com o meu notebook dentro do estúdio trabalhando e entendendo o que aquelas pessoas buscavam, quem eram aquelas pessoas, o que elas queriam, de que forma que elas se comunicavam. Isso me ajudou muito a mudar algumas coisas no digital, desde o tipo de conteúdo que era publicado, a entender de que forma que eu poderia entrar com o digital junto, assim. E foi quando a gente começou com o WhatsApp, que no começo houve uma resistência. Eu falei, não, mas a gente segue com SMS, vamos dar só mais uma oportunidade para o pessoal que quer falar via WhatsApp. A gente colocou o WhatsApp. Aí depois, quando eu entrei na Farroupilha, eu não entendia, por exemplo, por que tinham notícias da Rihanna no site. Né? Ok, respeito, né? Adoro a Rihanna, mas não fazia sentido com aquele público ter a Rihanna ali.
Então, foi algumas coisas que eu comecei a questionar quando eu entrei. E aí tinha uma enquete que era um sucesso no ar, assim, que os ambientes contavam uma história, as pessoas ligavam para dizer o que elas fariam na situação daquela pessoa. E eu pensei, mas por que isso não está no Facebook também? Eu comecei a colocar essa enquete no Facebook, começou a fazer um maior sucesso, o pessoal começou a interagir. E eu comecei a ler os comentários da enquete no ar. E aí isso aumentava ainda mais os números ali no Facebook, porque as pessoas que não conseguiam ligar, elas enviavam mensagem no Face e até mesmo no WhatsApp. Então foi muito legal, foi uma experiência enriquecedora. E aí eu comecei também a ter um quadro dentro do programa que era justamente para trazer as notícias, os assuntos do site. E foi assim que, novamente, né, eu comecei de novo no microfone, porque eu entrei para ficar nos bastidores trabalhando com o digital. Farroupilha passa, né, por um novo reposicionamento de marca. A gente sai do AM, vai para o FM. Não sei se vocês lembram, a Farroupilha atualmente é uma rádio AM, mas teve um momento que ela saiu do AM e foi para o FM, ocupando o dial da Rádio Cidade, que é o 92.1. Então, ela perde um pouco do foco ali com o assistencialismo e mistura as coisas. Na verdade, não digo nem perder o foco, mas ela acaba misturando, né, ou uma galera nova que entrou ali para dar uma repaginada, uma mudança na linguagem, e aí tudo isso, de novo, a gente teve que rever, desde os conteúdos que seriam publicados até a forma de que a gente iria se posicionar perante o microfone, nas redes, no site, que tipo de notícia, o que a gente ia fazer. Então, tudo isso foi muito legal também passar por esse processo de reposicionamento de marca. Em 2018, no começo do ano de 2018, então, eu recebo o convite para trabalhar na Rádio 92 e eu me identifiquei, fiquei muito feliz logo de cara, porque a 92, ela tem uma vibe muito parecida com a minha, que é uma vibe de ser uma rádio autoastral, leve, levando conteúdo, mas ao mesmo tempo levando uma informação num clima de brincadeira, assim, que é o que a gente costuma fazer no ar, desde dar uma informação de trânsito a uma informação de previsão do tempo ou alguma notícia, né, porque a gente teve uma pandemia agora, então precisamos saber a hora certa de brincar, quando é para falar sério, de que forma que a gente pode trazer esse conteúdo para o ar, sem que o clima fique pesado, né? Porque as pessoas, quando buscam notícias, a gente tem a Rádio Gaúcha. Quando as pessoas sintonizam na 92, elas estão ali para ouvir música, elas estão ali para ouvir um comentário engraçado. Elas não querem um conteúdo pesado, mas ao mesmo tempo a gente não pode parecer alienado ao que está acontecendo no momento. Então, em 2018, eu recebi esse convite para trabalhar na Rádio 92, para ser uma das comunicadoras principais. Fiz durante um tempo a licença da Cris. A Cris tinha feito uma licença maternidade. Eu nem contei a minha primeira vez para vocês, né, que eu fui ancorar um programa. Foi na Farroupilha. O âncora, para quem não sabe, é a pessoa que dá todo o direcionamento do programa, desde o momento que tu vai chamar os merchans, desde o momento que tu vai ler recado no ar, a quantidade de músicas que tu tem que tocar, tudo isso, né, é cronometrado, tem um tempo e a gente precisa, então, se organizar para conseguir fazer todas as entregas da melhor maneira possível e também para agradar e entregar todas as demandas comerciais. Então, um belo dia, Cris Silva, que é apresentadora da RBS TV, recentemente, né, ela fez a segunda temporada do Posso Entrar, ela é comunicadora da Rádio 92 também. Ela se atrasou porque ela estava numa reunião comercial e a gente tinha um programa de talk, meio-dia, acho que eram 56 mil ouvintes por minuto, uma loucura. E aí a Cris liga para o nosso atual gestor, que é Martin PJ, e aí ela avisa, olha, vou me atrasar, né, vão tocando aí. Aí o Martin falou, Mari, tu vai entrar no ar sozinha, tá? A Cris vai se atrasar quando ela chegar, aí, ok, mas enquanto isso eu falei assim, não tenho condições, eu não tenho como apresentar um programa sozinha, eu nunca fiz isso antes, então hoje vai ser a tua primeira vez, e nisso meia hora para entrar, eu fiquei muito nervosa. Foi um outro momento da minha vida, quem é que perguntou o D3 ali, se foi difícil vencer o nervosismo, a primeira vez que eu entrei no ar para ancorar um programa de 1 hora sozinha, 1 ou 2 horas, 1 hora sozinha,
Foi bem complicado, mas foi super importante, porque foi naquele momento que eu perdi o medo e que eu entendi que eu era capaz de fazer aquilo. Então, mais uma vez, né, sair da zona de conforto é importante. Eu estava muito, muito acomodada. A Cris estava ali, ela me chamava, a gente interagia juntas, eu não precisava me preocupar com o horário dos merchans nem nada, porque ela estava ali para controlar. E naquele momento, então, eu fui obrigada, literalmente, a entrar no ar sozinha e foi maravilhoso, porque foi uma experiência extremamente enriquecedora para eu seguir, né, sem esse medo do microfone, de estar sozinha. Até porque eu não estava sozinha, eu tinha uma audiência inteira que eu poderia interagir. Hoje, com as redes sociais, eu consigo fazer essa interação do rádio, com o pessoal que está no Instagram, com o pessoal que está no Facebook, no WhatsApp, eu consigo atender o que eles querem, muitos pedidos de música e assim por diante. Então, foi quando eu perdi o medo, aí, né, voltando agora para 92, quando eu ingressei na 92, a rádio tinha uma vibe muito legal, assim, que é o que a 92 é hoje, é uma rádio que toca sucesso, desde pagode, sertanejo, a gente está no ar para levantar o astral de todo mundo, né, que a gente costuma dizer. Então, eu fico muito, muito, muito feliz por essa oportunidade, e aí que eu vou explicar para vocês agora quais são as minhas principais funções aqui. Eu sou comunicadora do Grupo RBS, como vocês sabem, da Rádio 92, mas eu também sou colunista de jornal. Eu entrei, foi no ano passado, no Diário Gaúcho, como colunista, então toda quinta-feira eu tenho uma contracapa que eu falo sobre moda, beleza ou comportamento, toda semana. E foi também justamente uma polêmica que surgiu aí nesse momento, porque muita gente acha que eu sou jornalista. Ninguém nem sonha que eu sou RP. E quando eu falo que eu sou RP, como assim? Mas tu escreve no jornal, tu não é jornalista, mas tu tá no rádio, tu não é jornalista. Gente, para entrar no rádio, eu também precisei me aperfeiçoar, buscar um curso. Eu tenho um registro, uma habilitação para trabalhar. Logo em agosto de 2015, quando eu concluí minha graduação, para eu conseguir, por exemplo, ter um contrato como comunicadora aqui no Grupo RBS, eu precisei desse registro, eu fiz esse curso. Então, eu sou habilitada tanto para trabalhar com rádio, como se eu quisesse trabalhar como apresentadora de TV. E até para os jornalistas, voltei! Não me abandonem, sabe como é a internet, né? Mas tá tudo certo agora. Aproveitem e enviem perguntas. A Poli, querida, a Poli, gente, foi minha orientadora no TCC. A Poli é um amor. Ser RP te trouxe algum diferencial, Mari? Como orientadora, tenho que te perguntar, né? Que orgulho. Poli, obrigada pela pergunta. Obrigada por me apoiar sempre. Obrigada a todas as professoras do curso de comunicação, e principalmente a RP da Unicinos, que são muito queridas, todas elas muito unidas. Não vou nem citar todos os nomes aqui, porque eu vou acabar esquecendo. Mas sim, com certeza, me trouxe o diferencial para eu trabalhar desde no rádio até, para entender o comportamento da audiência, para entender o meu público-alvo, a linguagem, tudo isso foi muito importante, assim, tem várias coisas do curso que eu consigo aplicar, por exemplo, planejamento, o profissional de RP, ele é muito versátil, né, muita gente não tem ideia de quanta coisa a gente consegue fazer, executar, então, assim, desde planejamento estratégico que a gente precisa fazer aqui, não só institucional para a própria rádio, mas também para marcas, para clientes. Isso eu vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho, quando eu for explicar das minhas funções, né, que eu estava falando e caiu. Foi realmente muito importante. Eu não sei se eu não fosse RP, se eu teria a mesma visão, porque o rádio, né, que nem a gente diz, ok, eu trabalho com entretenimento, mas ele precisa, né, gerar grana, lucro. Então, tudo isso é muito importante, e aqui na RBS, na rádio, eu consigo ter uma liberdade para criar, desde conteúdo a produtos para a gente comercializar, para a gente vender. Então, ter esse olhar estratégico do RP é extremamente importante, sim, sem dúvidas. E outra coisa que é bem importante para quem quer trabalhar com digital, como eu, assim,
se atualizem o tempo todo, o tempo todo. Tem a graduação, mas faz o curso de extensão. Eu estou na minha pós, mas eu fiz diversos cursos de extensão, marketing digital, redes sociais. É importante a gente ir em busca, né, do conhecimento e não esperar que as coisas caiam no nosso colo, porque, né, depois a gente dizer que é sorte, na verdade não é sorte. Teve muita correria, muita dedicação para a gente conseguir chegar até aqui. Então, né, as minhas funções, gente, o que eu faço hoje exatamente? Eu sou comunicadora, né? Trabalho com rádio, eu apresento programas na Rádio 92, gravo textos comerciais. Eu também sou colunista de jornal, trabalho no Diário Gaúcho. Aí eis que me perguntam, né? O profissional de RP, ele pode estar no rádio? Pode. Ele pode estar na TV? Ele pode. O profissional de relações públicas, ele pode estar onde ele quiser, entendeu? Então, isso que é legal da gente mostrar para as pessoas, que não se limita só. Lá no começo, quando eu ingressei, eu tinha uma visão muito fechada, e um arrependimento que eu tenho, tá? E se eu puder dar uma dica para vocês é o seguinte: aproveitem esse período de estágios. Eu me arrependo de não ter começado a fazer estágios antes, adquirir experiência antes. Eu queria ter muito trabalhado, eu lembro na época, em agência, mas eu acabei não tendo essa experiência. Então, a gente pode fazer diversas coisas. Aproveitem o período que vocês estão aí estudando para vocês entenderem o que vocês gostam, o que vocês querem. E para a gente saber o que a gente gosta, a gente precisa fazer, tá? Fazer mesmo. É entrar no estágio, se jogar de cabeça, ficar um tempo, 1, 2, 3, 4, daqui a pouco aquele primeiro semestre ali para visualizar se tu realmente gosta daquilo, ou se daqui a pouco tu entende que não é para ti e tá tudo bem, né? A gente pode escolher o que brilha os nossos olhos, digamos assim. Então, eu sou colunista de jornal, eu também trabalho como editora e social media da Rádio 92, desde redes sociais, a edição de conteúdos e o que vai para o site, para o blog, aplicativo, tudo isso, né, faz parte do meu escopo de trabalho. E eu também trabalho como influenciadora digital. E o legal do meu trabalho como influenciadora digital é poder, além de me conectar com as pessoas que me ouvem no ar, é poder me conectar com marcas, porque hoje ser influenciadora digital é uma das minhas principais fontes de renda, né? E foi algo que aconteceu, eu não almejava isso, mas devido à minha exposição na rádio e as pessoas, as marcas, enfim, começaram a me procurar para divulgar os seus serviços, divulgar os seus produtos. E hoje quem é responsável, quem gerencia toda essa parte, né, que faz essa conexão entre e marcas, entre eu e os clientes, é o Grupo RBS, porque eles têm um hub de influenciadores internos e externos, é algo bem inovador. Então eles conseguem oferecer para o mercado estratégias que envolvam, por exemplo, só influenciadores, não necessariamente as marcas, os veículos, eles conseguem oferecer às pessoas. Então, foi realmente algo que foi acontecendo e que eu comecei a lidar com isso mais fortemente, acho que no ano passado, começou no passado, ano retrasado. E tá sendo muito legal, é muito trabalho, não pensem que é fácil, a gente tem que se organizar, a gente tem que pensar nos conteúdos que a gente vai publicar, é importante a gente manter a nossa rede atualizada também, é importante a gente gerar interação, então tudo isso é trabalho. Então não pensem que ter um Instagram e ser influenciadora digital é postar qualquer coisa, não, tem que ser tudo muito bem pensado. Carlos Alberto Cruz, bem importante mesmo, fazer vários estágios durante a faculdade. Exatamente, Carlos, eu tô contigo, eu realmente me arrependo de lá no começo não ter realizado alguns estágios e apareceram oportunidades, mas eu acabava negando porque eu estava naquele momento na minha zona de conforto, né, contratada, efetivada, numa empresa grande, uma multinacional, então sair para entrar num estágio, né, ter uma remuneração inferior ao que eu ganhava era realmente uma decisão difícil, mas nem por isso eu deixei, né, de fazer pelo menos um estágio. Foi onde eu... Aí o pessoal entrando na sala. Foi onde eu
estou até hoje. Eu tive essa sorte, mas eu poderia, né, enfim, não ter me identificado com a empresa e ter mudado naquela época, mas não foi o que aconteceu, porque mesmo eu estando no Grupo RBS, como eu migrei para várias situações diferentes, para várias rádios diferentes, né, passei pela Cidade, passei pela Farroupilha, passei pela 92, aí no ano passado eu já entrei para o jornal, já comecei a trabalhar também como influenciadora digital. É como se eu estivesse na mesma empresa, mas fazendo coisas diferentes, se é que vocês me entendem. Então eu pergunto aí para vocês já encontraram o propósito de vocês? Vocês já sabem o que vocês querem? No começo eu não sabia, eu estava perdida. Então foi importante também entrar num curso errado e descobrir o que eu queria. Né? Quando eu entrei na comunicação, eu me identifiquei. Tem gente que já sabe o que quer desde o início. Eu não sabia, não aconteceu comigo. Aos pouquinhos, eu fui entendendo qual era a minha realidade assim, de trabalho, o meu mundo ideal, o que era perfeito para mim, o que me motivava. Então, busquem a motivação de vocês, o que motiva vocês, o que brilha os olhos de vocês. Eu gosto de sentir o frio na barriga ao apresentar um evento, eu gosto de fazer coberturas de shows, eu gosto de apresentar os programas na rádio, eu gosto de receber o carinho das pessoas, eu gosto de ter essa conexão com as marcas através das minhas redes sociais e também através da rádio. Eu gosto de estar num ambiente que me possibilite ser uma pessoa criativa, eu gosto de produzir conteúdo, eu gosto de digital, mas ao mesmo tempo eu sei que quem quer trabalhar com digital, social media, ou seja lá o que for, gente, é muito importante se atualizar, porque as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, além da graduação, busquem os cursos de extensão. Eu sei que aqui na Unicinos vocês também vão encontrar esse apoio. Conversem com os professores, troquem ideias, aproveitem esse momento que vocês estão na graduação, porque é para isso. Não tenham vergonha de apresentar trabalhos, tá? Esse é o momento que... Eu lembro do meu frio na barriga até hoje para apresentar o meu TCC, eu morrendo de medo. Então, eu penso assim, a gente está num lugar que se a gente errar, alguém vai corrigir. No mercado de trabalho não é assim, né? O mercado ele é mais duro, é mais difícil, é mais denso. Então, agora, se vocês tiverem alguma outra curiosidade sobre a minha profissão, sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória, sobre o que vocês quiserem, por favor, deixem as perguntas. Eu destaquei algumas perguntas, eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram ali, falando que eu estaria nesse evento e que se alguém quisesse enviar alguma pergunta, poderia enviar nessa caixinha que eu iria responder aqui. Então, eu vou trazer alguns comentários que surgiram por ali. Um deles foi: deve ser maravilhoso trabalhar em uma rádio, tu vive feliz e cantando. Esse é um ponto bem importante, porque as pessoas acham, já me perguntaram, Mari, eu queria ser que nem tu, tá sempre feliz, alto astral o tempo todo, só que não é bem assim. A gente aprende a separar as coisas. Quando eu entro dentro de um estúdio, eu sou outra pessoa, digamos assim. É a Mari que vai deixar os problemas dela e a vida pessoal dela para fora. Se eu levar isso para o microfone, se eu carregar isso para dentro do estúdio, certamente vai prejudicar o meu trabalho. Então é normal a gente ter dias de altos e baixos. Um dia eu falei sobre isso. Lembro que a gente estava vivendo momentos bem intensos, bem difíceis devido à pandemia. E eu estava recebendo mensagem de uma menina que me disse que estava muito triste, que ela estava se sentindo muito sozinha e que ela tinha o rádio como a principal companhia dela e que ela me admirava por eu estar sempre feliz. E aí eu até falei isso no ar e recebi muita mensagem de muita gente comentando que é normal a gente ter os dias de altos e baixos, que é normal a gente estar muito feliz e no outro dia talvez nem tanto, os problemas acontecem, eu também tenho problemas, mas a gente tem que saber lidar com eles, e como a rádio é o meu trabalho, e às vezes as pessoas acham, tá, mas tu só entra pra bater papo. Alô, alô. Não, gente. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, quando a gente entra no ar, é só uma das coisas, tá? Porque nos bastidores a gente tem que gravar texto, a gente tem que criar conteúdo, a gente tá fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, a gente tem que fazer live, a gente tem que gravar IGTV, a gente tem que agora fazer Reels, e por aí vai. Carol Viana, você teve apoio ou incentivo da família e amigos? Teve alguém que te inspirou nesse sentido? Quando eu decidi fazer relações públicas, trocar o meu curso, sair da administração e fazer RP, foi um pouco difícil, confesso. Por quê? A minha mãe já trabalhava com RH, então ela já entendia melhor que o meu pai. Ela disse, não, tu tem que fazer o que tu gosta, se é isso que vai te fazer feliz, ok. O meu pai, a primeira coisa que ele perguntou é,
tu vai trabalhar com o quê? Vale a pena esse investimento? E hoje ele agradece e fala: que bom que tu fez esse curso, olha quantas oportunidades surgiram na tua vida. E na época eu não acreditava. Eu achei que realmente tu não ia ter com o que trabalhar. Então, o meu pai, ele, como muitos pais, como muita gente, não entende o que é relações públicas. Mas é por pura falta de informação. Eu faço questão de colocar bem grande lá na minha bio do Instagram, para quem não me segue, é mariane.araújo, Mariane com E no fim, que eu sou bacharel em relações públicas. É importante a gente reforçar essa profissão e valorizar cada vez mais. Então, meu pai foi resistente, mas na época, quando eu consegui o meu estágio, meu pai me apoiou muito, tanto que, como era muito complicado eu pegar ônibus ou qualquer outro transporte para vir trabalhar, né? Eu trabalhava no Morro Santa Teresa, chegava às 6h30 da manhã no trabalho e teria que sair de casa muito cedo. Então, às 6 horas da manhã eu saía de casa para vir para a rádio, até para evitar trânsito, né? Era um horário bem complicado, Castelo Branco, aquela coisa toda. Então, nesse momento, eu tive muito apoio do meu pai, porque durante os 2 anos do meu estágio, ele me levava todos os dias e voltava para Gravataí. Ele acordava mais cedo, fazia meu café da manhã, um querido, um fofo. E ele me apoiou demais, assim, depois que ele viu que eu realmente estava muito feliz e realizada. Mas ele ficou com muito medo no começo, porque, vocês pensem, um pai ouvindo que a filha, que estava num emprego aparentemente certo, ideal, queria pedir demissão em busca de um estágio, né? Meu pai é da época que a gente tem que ter a carteira assinada ali bonitinho, anos de empresa para fazer sucesso, e a gente vê que as coisas mudaram e não é mais bem assim. Então, no começo, o meu pai não entendeu muito bem, mas depois ele super aceitou e me apoiou. E sobre quem me inspirou? Eu tinha 2 amigas que eram RPs e elas me inspiraram muito, porque confesso para vocês que eu também não tinha muito conhecimento em relação ao curso. Eu fui ter depois, assim, conhecendo elas, e aí eu fui olhar, né, antes de fazer minha matrícula, toda a grade, para entender quais eram as disciplinas, quais eram as funções, o que eu poderia fazer, e eu me identifiquei muito, por isso que eu resolvi cursar Relações Públicas. E é ótimo, recomendo. Mais alguma pergunta que vocês tenham, por favor, fiquem à vontade. Aqui tem uma outra pergunta do meu Instagram, que foi: com quantos anos eu comecei a trabalhar no Grupo RBS? Eu comecei a trabalhar aqui no grupo com 21 para 22, e hoje eu tenho 30 anos. Então, eu tô aqui há um tempinho, né? Porque, né, tô desde a época do meu estágio. É muito difícil ingressar em rádios. Como eu falei para vocês, não é difícil. Se vocês têm esse sonho, têm essa vontade, busquem cadastrar o currículo de vocês. Tem o site do Grupo RBS, tem a parte de talentos ali. Cadastrem os currículos de vocês. Eu não entrei aqui por indicação de ninguém. Foi realmente através de agências, de ir cadastrando o meu currículo, indo em busca mesmo, correndo atrás. Então, é difícil se tu ficar sem fazer nada, se tu ficar esperando a oportunidade surgir, mas se é o que tu quer, te dedica. E lembrando, por mais que eu seja da área da comunicação, para trabalhar como comunicadora de rádio, radialista, é necessário, é obrigatório ter o registro. Então, né, eu acabei concluindo depois da minha graduação, o curso, e vocês podem fazer ele, né, junto com a graduação também, que não tem nenhum problema, mas o registro, ele é bem importante, e eles vão te ensinar nesse curso desde a gravar textos publicitários, a fazer entrevistas, tudo isso, né, a gente aprende também na graduação, mas o curso, ele é bem focado para quem quer realmente trabalhar com rádio ou TV. E aí, mais alguma pergunta que vocês tenham, alguma curiosidade? Fiquem à vontade. E aí tem outra pergunta que surgiu aqui também, que é: como você descobriu que queria trabalhar com rádio? O Yuri perguntou lá no meu Instagram. Eu descobri que eu queria trabalhar com rádio trabalhando, né? Eu não tinha o sonho, não almejava trabalhar com rádio, as coisas foram acontecendo, e foi graças à minha persistência num estágio que eu aparentemente não tinha curtido,
que surgiu o meu amor e a minha paixão por esse veículo de comunicação, que é uma cachaça, porque ele é apaixonante. Todo mundo diz, né, que depois que tu começa a trabalhar com um rádio, meu amigo, é difícil querer largar. Vamos falar, então, de desafios para 2021, para a gente encerrar, e se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, podem mandar por aqui. Mas desafios para 2021, o que eu espero, né? 2020 foi um ano difícil para todo mundo. Muitos dos meus colegas aqui trabalham de forma híbrida. Então, o que eu quero para 2021? Eu quero poder focar mais nas minhas redes, na minha marca pessoal. Talvez, quem sabe, até criar um canal no YouTube, ainda não sei, mas eu sei que eu preciso trabalhar mais para o meu Instagram, produzir mais conteúdos. Hoje eu não tenho muito tempo para isso, devido a todas as minhas atividades. E a partir de dezembro, eu vou estar abrindo mão de uma delas, que é a parte de digital da 92. Eu vou sair dessa equipe, desse time, vou continuar participando com ideias e tudo mais, mas fazendo a produção disso mesmo. Eu realmente não estarei mais fazendo, foi uma decisão minha. Há alguns meses eu já havia decidido isso, a gente teve uma conversa aqui. Então, a partir deste momento, a partir de dezembro, não estarei mais fazendo essa atividade, mas eu quero seguir realmente me dedicando para as minhas redes sociais e, óbvio, na 92 eu sigo criando porque eu sou comunicadora, então lá no meu escopo, né, querendo ou não, eu preciso produzir vídeos, preciso produzir conteúdos atrativos, mas essa parte de produção não vai mais ficar comigo, nem planejamento, porque a gente sabe que quem faz essa parte toda de social media, de redes, precisa planejar, ter um cronograma, programar final de semana, feriado, é o tempo todo. Desafios para 2021, então, é focar mais nas minhas redes. E outra experiência que eu quero muito também é trabalhar com entretenimento na TV. Esse é um sonho que eu tenho, que começou a surgir no ano passado, já essa minha vontade de ir para a TV, de ter essa oportunidade. Então, ano que vem eu quero focar nisso, quero estudar para isso, quero me aperfeiçoar e ir em busca de oportunidades na TV também. Quero trabalhar com entretenimento, mas na TV, e não abandonar o rádio jamais. O rádio, ele é minha base e eu pretendo seguir trabalhando com ele por muito tempo ainda, se tudo der certo, com as minhas redes, e quero focar também em TV. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade, senão eu já vou encerrando por aqui. E quero dizer que foi um prazer participar do Conecta, foi um prazer, né, ver o comentário das minhas ex-professoras aqui, e de todos vocês que estão aqui nesse evento, muitos, né, ainda pensando que querem, que graduação fazer. Então, se informem direitinho. Se vocês não têm muito conhecimento em relação ao curso de Relações Públicas, daqui a pouco troquem ideias com as professoras aqui do curso, com a Nadege, com a Poli, com a Thaís. Todas elas já enviaram comentários por aqui. Mas é legal a gente se informar direitinho, conhecer toda a grade ali, quais são as disciplinas que a gente vai cursar, o que a gente vai fazer. Isso me ajudou muito a tomar a decisão. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é: encontrem o propósito. No começo é difícil, eu não encontrei meu propósito, nem minha motivação logo de cara. Eu fui descobrindo isso com o tempo. E faz parte, até porque a gente termina, às vezes, o ensino médio, é todo mundo tão novinho, que é difícil a gente entender o que a gente quer para a nossa vida, como carreira, como profissão, né? A gente se sente obrigado a isso, mas, na verdade, ninguém é obrigado a nada. Carol, você é uma inspiração, me identifiquei, me achei nos livros quando estagiei na biblioteca. Que legal. Beijo. A Magali Heck. Olha que currículo interessante dela. Um super beijo. E quero deixar um convite também, tá, gente? Eu sei que esse ano a gente tá com uma pandemia e tá complicado, mas no ano que vem, vocês que têm interesse de conhecer os bastidores, aqui os estúdios das rádios do Grupo, Atlântida, 102, Farroupilha, Gaúcha, me enviem e-mail, vou deixar meu e-mail para contato aqui, vou deixar meu Instagram, as minhas redes, né? Se vocês quiserem manter contato comigo, a gente pode agendar uma visita até da turma. Tragam as alunas, os alunos, vou adorar receber todos aqui para mostrar como funcionam os bastidores, os estúdios de gravação, a redação. Acredito que em 2021 isso seja possível, então fica esse convite para todos vocês, tá? Muito, muito, muito obrigada pelo carinho.
É realmente muito legal poder compartilhar minha trajetória por aqui. Eu sou muito grata, muito feliz a essa profissão linda que é ser RP, que é trabalhar com comunicação, seja no rádio, seja no jornal, seja na TV. E detalhe, tá? Ainda tem todos os setores de apoio aqui, tem vários colegas que trabalham, tem setor de planejamento, a gente tem um setor de comunicação, tem a comunicação corporativa, né, que cuida de cada marca com muito carinho, então não necessariamente com o rádio, mas vocês podem ter interesses de trabalhar em outras áreas. A Thaís, obrigada Mari, vamos te visitar com os alunos do curso. Thaís, por favor, tá, o convite está feito, é só a gente combinar isso para o ano que vem. Vou adorar receber vocês aqui, porque é muito interessante a gente visualizar, vocês nem imaginam, né? Mas a gente tem um estúdio aqui, para vocês terem ideia, que é só de gravação de vídeo. A gente tem, né, os estúdios aqui das rádios, eles são lindos, tá? Acho que são os estúdios de rádios mais lindos do Rio Grande do Sul. Não tô fazendo propaganda nem nada, mas de verdade, a gente tem uma ótima infraestrutura de trabalho e vocês vão adorar conhecer aqui, principalmente para quem almeja e quer trabalhar com isso. A Mari Roque, parabéns pela trajetória, sucesso e realização para você. Mari, minha xará, beijo, muito obrigada. Eu desejo sucesso a todos vocês também, né, que estão no mercado de trabalho, mas vocês também que querem e buscam ingressar no curso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de novo, né. Tanto o contato que a gente tem com os professores ali na Unicinos, ele é muito próximo. A gente se sente próxima deles porque é realmente um tratamento diferenciado, digamos assim, sabe, de proximidade, aquela relação do aluno ser amigo do professor. Então, obrigada mais uma vez. Acho que eu encerro por aqui, mas se alguém quiser ainda finalizar com alguma pergunta, fiquem bem à vontade. Espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Qualquer coisa, meu Instagram é o mariane.araújo e o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato comigo, é mariane.araújo@92radio.com.br. Tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês nas redes. Acho que é isso, então. Olá, estamos de volta e a gente consegue ver como que a fala da Mari é muito bacana. Pela trajetória que ela fez, ela nos faz pensar que é importante sair da zona de conforto, sonhar, ser feliz e ir em busca do que a gente acredita. Isso mesmo, Rê. Fala maravilhosa da Mari. E Rê, hoje eu tô me sentindo estilosa, não é mesmo? Igual a Mari. Olha, a Mari é linda. Que mulher que se veste bem. Mas eu tô me sentindo com esse look. Tá lindo, né? Sim, Lu, você tá linda e eu também tô me amando, na realidade. Essas roupas maravilhosas aqui, é claro que não poderia ser de outro lugar se não fosse da Renner e da Yoko. Essas duas lojas incríveis estão vestindo os nossos apresentadores, com essas peças lindas, deixando o nosso evento ainda mais especial.